Vamos lá para mais uma aula de América Latina! Antes de mais nada, inscreve-se no canal, meu querido, minha querida, para tu ter notificações das aulas novas que a gente vai postar, dos exercícios que a gente vai corrigir, das coisas loucas que a gente vai fazer. Então se inscreve no canal que tem muita novidade vindo por aí, beleza? Compartilha com teus amiguinhos, né? Já deixa o like e vamos embora para estudar a redemocratização da América Latina. O que foi a redemocratização? É o período onde a gente vai ter o fim dos regimes civil-militares, tá? Não vai ser uma constante, assim como não foi uma constante o início dos regimes, tá? Mas a gente vai ter um fato, né, histórico que vai pressupor, né, todas as quedas, né, desses regimes. Que fato é esse? É o governo Jimmy Carter nos Estados Unidos. Jimmy Carter, que era um democrata, que vai governar de 1977 a 1981, que ele vai falar assim, ó, chega, né, stop this, não quero mais, né, essas ditaduras. Eu acho que os Estados Unidos não devem influenciar tanto assim, né, os rumos de cada país da América Latina. Então a gente vai ter essa tendência internacional de fim, né, de distensão. O Jimmy Carter, que era um símbolo da detente, né? A detente que foi esse período de mais calma, né? Da Guerra Fria. E até, né, depois do Jimmy Carter vai assumir um carinha chamado Ronald Reagan. E o Reagan que ele vai voltar, né, ele vai ser mais de Guerra Fria do que do que no início, né, do que na montagem do conflito, tá? Então a gente vai ter o Ronald Reagan sendo um cara super, né, intervencionista, um cara que queria interferir na América Latina, mas, né, na América Latina a gente já tinha a crise dos regimes, já estava saturado, o povo queria democracia, o povo queria diretas, o povo queria o fim, né, dessa brutalidade, desse estado de exceção. Então a gente vai ter, mesmo com a era Reagan, né, as ditaduras caindo ao longo da América Latina, tá? O que vai acontecer, né? Não foi suficiente o Ronald Reagan, e eu trago aqui para vocês um caso específico, né, que é o caso da Argentina, que é um caso interessante, tá? A gente vai ver que no Brasil, por exemplo, a ditadura militar, né, o regime civil militar, ele acaba completamente em 1985, tá? Ele já vinha definhando, respirando por aparelhos desde aí, né, das crises que aconteceram na década de 70, né? E a gente vai ter em 1985, então, o fim, né? E na década de 80 é onde geralmente vai acabar esses conflitos, tá? Que vinham respirando por aparelho desde 1970, da década de 70, né? Muitos deles se montaram na década de 70, né? Foram respirando por aparelho e vão acabar na década de 80, 90, tá? O que vai acontecer? Na Argentina, a gente vai ter o regime civil-militar, né, tentando angariar o apoio popular. Como que vamos angariar o apoio popular? Vamos nos envolver numa guerra, olha só a lógica deles, né? Então a gente vai ter a Argentina ocupando as Ilhas Malvinas em 1982, que se você for uma pessoa que mora na Inglaterra, talvez você conhece por outro nome, né? E na verdade o nome, né, dessas ilhas hoje em dia são Ilhas Falkland, né? Então o conflito aí, Malvinas-Falkland, depende, pode ser Guerra das Falkland, Guerra das Malvinas, depende aí da bibliografia que tu achar, tá? O que foi esse conflito, né? É uma área disputada por Argentina e Inglaterra. As Ilhas Malvinas, então, né, elas vão ser utilizadas para aliviar, né, a pressão popular. Então, o governo civil-militar falando, a gente vai lá recuperar o nosso território porque nós amamos a Argentina e tudo mais. Algumas pessoas vão cair no discurso, outras não. Vão até ficar muito mais bravas. Como assim? Vocês querem comprar guerra contra a Inglaterra, muito mais rica que a gente, né? Então a gente vai ter, de fato, uma guerra, tá? A Guerra das Malvinas, onde a Inglaterra vai ver What are you doing? Né? Vocês estão malucos? Né? O que vocês estão aí invadindo nossas ilhas? E aí a Inglaterra vai fazer uma ofensiva aí para cima das Ilhas Falkland e vai conseguir recuperar. E aí quando o regime militar aí da Argentina perde a Guerra das Falkland, né? Perde a Guerra das Malvinas, ele vai começar a entrar num desgaste sem fim, tá? E aí a gente vai ter aí o fim da ditadura na América Latina na década de 80, tá? Aqui eu trago algumas imagens para vocês, a imagem aí de como foi as ofensivas, tá? A Argentina indo para cima das Malvinas aqui a oeste e a Inglaterra vindo aqui, parando em Geórgia do Sul, até chegar nas Ilhas Malvinas e vencendo a guerra de maneira tranquila, porque a Inglaterra, né, querendo ou não, é um país muito rico, um país bem desenvolvido e acaba vencendo, então, a Argentina. Beleza? Aqui embaixo eu trago algumas imagens para vocês, tá?
Aqui a gente tem uma imagem de manifestação contra o regime do Pinochet, tá? Onde estão, na verdade, segue sequestrada nunca mais, terrorismo de Estado, né? Então o povo se rebelando contra esses governos, né? Então essa manifestação, olha só, o Pinochet vinha sofrendo, né? Com a impopularidade desde a década de 70, 80, né? O Pinochet ficou muito tempo no poder, mas ele só vai sair, né? Sair do governo, ele mesmo sai, ele pede arrego, né? Em 1990 e ainda sai, né? Com impunidade porque ele mesmo dá a impunidade para ele, né? Então não vai ser julgado, não vai responder por crime nenhum. E aqui do outro lado uma outra imagem, essa aqui é uma imagem de uma manifestação no Uruguai, tá? Então, direito a viver em la pátria, né? Então, pessoas que acabaram sendo exiladas ou fugiram do Uruguai e queriam voltar, né? Pô, queremos voltar para o Uruguai, nosso país do coração, né? Então, para vocês verem que ao longo da década de 80, né? Principalmente a década de 80, os regimes civil-militares foram definhando, tá? E a gente vai ter aí, até o fim do século XX, praticamente o fim de todos eles, beleza? Então era isso que eu tinha para falar para vocês, não é muita coisa, mas só alguns detalhes e alguns conceitos importantes para você entender o que foi a redemocratização da América Latina no século XX. Beleza? Beijão, te vejo numa próxima oportunidade, valeu!